Queridos, a paz do Senhor. Você sabe o que é isso, né? Isso aqui é um cubo mágico, um quebra-cabeça. E quando eu vejo um cubo mágico montado dessa forma aqui, eu penso lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus criou todas as coisas em perfeição, em harmonia. E a gente pode comparar aqui singelamente, né, a este cubo mágico. Porém, nós sabemos que a história nos mostra que o homem pecou, que o homem errou, e aquele mundo que Deus havia criado, que era muito bom, de repente ele estava todo desconforme, ele estava sem harmonia, vigia o mal na terra. E assim como esse cubo mágico, que agora necessita de ser transformado novamente, havia uma necessidade de que aparecesse alguém para solucionar esse cubo mágico. Como colocar novamente as coisas em ordem? Pois bem, Deus tinha agora então, digamos assim, algo a consertar. Deus tinha duas coisas, uma chamada pecado e outra chamada morte, que Deus necessitava dar uma solução. E agora, para solucionar esse problema, o problema do pecado e o problema da morte, Deus envia Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que consegue solucionar esse quebra-cabeças que o homem havia desmontado. E havia necessidade de novamente colocar em ordem. E como é que Jesus fez isso? Através da sua morte sacrificial e da sua ressurreição. É sobre a morte de Cristo e sobre sua ressurreição que nós vamos falar hoje aqui. Senhor Deus e Pai, te damos graça porque o pecado não ficou sem solução, a morte não ficou sem solução. O Senhor enviou teu Filho Jesus Cristo, que cumpriu completamente a obra que havia de ser feita, e hoje podemos ter vida e vida em abundância. Senhor meu Deus, nos ajuda a meditar na importância da cruz, na importância da ressurreição do teu Filho Jesus Cristo, e guardarmos isso em nosso coração. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, queridos, vamos entender que é pela cruz que Deus, por meio de Jesus Cristo, faz a obra de salvação do homem, porque pelo pecado o homem estava condenado. O homem estava condenado a permanecer fora da presença de Deus. Mas Deus havia preparado um plano para que o homem fosse resgatado e fosse novamente levado à presença de Deus como um ser, como um homem, como uma criatura aceitável diante de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui. Antes disso, nós temos de entender o seguinte: a cruz. A cruz, a gente talvez não tenha a dimensão do pensamento do judeu a respeito da cruz, porque a cruz era algo que causava repulsa ao judeu. Repulsa ao judeu. As pessoas que eram condenadas à cruz eram criminosos de baixo perfil, digamos assim, pessoas que eram tidas como vis, como desprezíveis, como pessoas ignóbeis. Então essas pessoas não eram aceitas. Então é interessante porque o judeu, que tipo de Messias eles esperavam? Eles esperavam um Messias que fosse um guerreiro, que fosse um homem mais ou menos parecido com Davi. Davi, nas suas batalhas, ele nunca perdeu uma luta, ele nunca perdeu uma batalha. Davi sempre foi vitorioso em todas as suas batalhas. Eles esperavam alguém mais ou menos parecido com o perfil de Davi. Um guerreiro, um homem que leva o povo à liberdade. Mas essa liberdade que o povo esperava era muito pouca diante da liberdade que Deus estava pretendendo para
Não só para o judeu, mas para toda a humanidade. Porque Deus pretendia a liberdade do pecado e a liberdade da morte. Então, quando Jesus se apresenta, primeiro ele se apresenta como um cordeiro. Um cordeiro era um animal que era usado para os sacrifícios. Então ele se apresenta como um cordeiro, não como um guerreiro. Depois ele vai ser condenado e morto na cruz. Ele foi morto justamente na forma como o judeu mais desprezava a morte. Morte de cruz. Então, o judeu, ele era inimaginável para ele. Inimaginável que o Messias prometido pudesse morrer na cruz. Ser morto, primeiro já era algo inimaginável. Agora, ser morto de cruz, morto pela cruz, isso não passava pela mente do povo judeu. Por isso que Paulo diz que a cruz, para o judeu, ela é escândalo. É escândalo para o judeu, porque o judeu não esperava isso. Então, vejam só o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 e 23. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então ele está dizendo o quê? A palavra da cruz, a mensagem da cruz, a pregação da cruz, ela é loucura. Ela é loucura. Mas nós, o verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, porque como eu disse, em hipótese alguma era imaginável, era aceitável que o Messias viesse a ser crucificado. A forma mais abominável de morte era a morte de cruz. Os judeus, como nós dissemos, eles queriam ver sinais. Eles queriam ver um povo libertado, um povo que se livrasse do jugo ali dos romanos, né? E lá em 1 Coríntios capítulo 1, também no verso 22, está escrito assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então os gregos pedem sinais. Nos tempos de Jesus, quando Jesus ainda estava aqui no seu ministério terreno, alguns chegaram para ele e perguntaram: mas que sinais vocês nos mostram? Jesus estava multiplicando pães, Jesus estava ressuscitando mortos, Jesus estava curando enfermos, e mesmo assim aquele povo pede sinais. Que sinais mais há para dar do que isso? Havia sim a ressurreição de Cristo. Toda essa obra foi concretizada na ressurreição de Cristo, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas os judeus pediam sinais. E eles queriam sinais do quê? Eles queriam sinais de um homem combatente. É isso que eles queriam. Certa feita, queriam até fazer de Jesus o rei daquela nação. Mas eles estavam totalmente equivocados a respeito do caráter e do papel que o Messias haveria de desempenhar junto àquele povo. Essa decepção com Jesus, na verdade é isso, a gente tem que falar, essa decepção que muitos tiveram com Jesus, esperando um guerreiro e vem um cordeiro, pode ter sido o motivo que levou Judas a trair Jesus. Talvez Judas Iscariotes, né, ele também aguardando o Messias guerreiro, talvez tenha ficado decepcionado com Jesus e faz a entrega de Jesus ali na Santa Ceia, após a ceia. E para os gregos aqui que representam os demais povos, Paulo fala que a palavra de cruz, a mensagem da cruz, ela é o quê? Ela é loucura. Ela é loucura. Por que ela é loucura? Porque está fora do razoável humano aceitar a ressurreição e a morte de Cristo. O grego, melhor dizendo, a gente tem que entender que o grego ele era um povo que ele exaltava, digamos assim, a análise, o estudo, o pensamento,
as ideias, os debates. Era um povo que gostava de argumentar sobre a natureza das coisas. Era um povo que é conhecido como o povo, né, onde nasceu a filosofia, a discussão das ideias. E quando a gente para pensar, quando a gente fala da mensagem da cruz, se a gente tirar o aspecto espiritual, ela realmente vai parecer loucura. Talvez ela já foi loucura para nós há algum tempo, antes da nossa conversão, quando ainda não tínhamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A mensagem da cruz era loucura para nós. Como é que um homem pode ressuscitar? Como é que um homem pode levar todo o pecado do mundo? Então, para nós, isso, em algum momento, também foi loucura. Também foi escândalo. E o grego, ele era um povo o quê? Um povo racional. Um povo racional. Então, ele não estava disposto a entender como é que isso havia acontecido. Paulo, certa vez, ele foi pregar lá em Atenas, em uma das suas viagens missionárias. Ele foi até Atenas. Lá, ele verificou que havia vários ídolos, várias estátuas para vários deuses. E Paulo começa então a pregar naquela cidade a respeito de Jesus Cristo e da redenção que Jesus Cristo trouxe. Quando os atenienses ouviram aquilo, falaram, puxa, é uma coisa nova, é uma novidade, nunca havíamos ouvido falar sobre isso. O que fizeram? Convidaram Paulo para ir pregar no Areópago. Areópago era uma espécie de um teatro onde os homens iam lá e ficavam filosofando. Ficavam discutindo a natureza da vida. E resolveram escutar Paulo. Falou, Paulo, explica para nós aí essa nova doutrina, esse novo pensamento, explica. E Paulo, está relatado lá no capítulo 17 do livro de Atos, Paulo então começa a falar, quando ele entra na parte sobre Jesus Cristo, que ele fala sobre Jesus como sendo a promessa, e ele fala que Jesus Cristo ressuscitou, os gregos falaram, opa, peraí. Até aqui tudo bem, mas ressurreição? Então, lá no versículo 32, vai dizer assim, ó, né? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. Ou seja, Paulo, ó, você foi muito longe com essa história aí. Como ressuscitar? Né? Então, o grego não aceitou, porque isso estava fora dos parâmetros da razoabilidade. Muito bem, essa passagem em Atenas, ela faz Paulo, digamos assim, refletir. Paulo, ele sai de Atenas, ele vai até Corinto e começa a pregar o evangelho em Corinto. E lá em Corinto, depois Paulo dá um testemunho, está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação, de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo, quando vai para Corinto, saído lá de Atenas, não tendo se dado bem lá em Atenas, em Corinto, ele vai, digamos assim, com um discurso diferente. Não vai com um discurso baseado em sabedoria, expressando sabedoria. Ele vai falando sobre o quê? Ele vai falando sobre a mensagem da cruz. O que importa realmente? Importa que Jesus morreu. O homem é pecador. O homem precisa o quê? O homem precisa urgentemente se render ao senhorio de Jesus para ter os seus pecados todos perdoados. Queridos, existem algumas religiões ou linhas religiosas que, mesmo se dizendo cristãs, muitas vezes elas não falam que o homem está perdido, que o homem está condenado e que a cruz é a solução, que Cristo crucificado, que Cristo ressuscitado é a solução. O senhorio de Cristo, aceitar o senhorio de Cristo significa aceitar que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou para a nossa justificação. Se nós não aceitarmos isso,
a pessoa que não reconhece, não faz esse reconhecimento, ela não pode alcançar salvação. É o que Paulo diz claramente nas suas cartas. Quando ele está lá em Corinto, ainda, olha como ele continua o testemunho a respeito de como ele chegou em Corinto. Lá no versículo 3 do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte: e foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, não adiantou Paulo. Paulo talvez tenha tentado igualar o seu linguajar, o seu discurso, ao mesmo tipo de discurso daqueles homens, aqueles filósofos. Aquele mesmo argumento, aquele mesmo tipo de discussão, mas Paulo, quando chega em Corinto, ele fala assim: não adiantou do jeito que eu fiz lá em Atenas. Aqui tem que ser no poder de Deus. E é no poder de Deus que Paulo começa a pregar o Evangelho. E a igreja de Corinto foi uma igreja muito próspera, muitos defeitos, porque era uma igreja que tinha vindo de uma grande idolatria, mas foi uma igreja que prosperou muito na palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Coríntios, as cartas, vai mostrar que eles eram cheios dos dons de Deus. Paulo fala que nenhum dom faltava àquela igreja. O apóstolo Paulo tem 3 expressões que ele usa correntemente nas suas cartas. A primeira delas é Evangelho de Cristo ou Evangelho de Deus. E Paulo às vezes usa uma frase, uma dessas expressões, ou usa outra. E Evangelho? O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho vem do grego e significa boa nova, boa notícia, uma notícia boa. É interessante, vamos ver lá, Romanos capítulo 1, verso 1. Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E em Filipenses capítulo 1, versículo 27, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. E aí segue ainda o versículo. Mas vejam bem, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo. O que significa isso? Que essa boa nova, essa mensagem, que é a mensagem da cruz, ela não vem de homem. Essa mensagem, ela vem de Deus. É uma mensagem que foi providenciada por Deus. Paulo, ele é apenas o alto-falante, digamos assim, que leva essa palavra a outros. Essa palavra não é de Paulo. Essa palavra é de Deus. Essa mensagem que Paulo tem para o mundo é uma mensagem que vem de Deus. Paulo é apenas o transmissor dessa mensagem. E esse evangelho, ele também é outra coisa. Ele não é apenas uma mensagem. Novamente Paulo, ele diz que ele é poder de Deus. Romanos capítulo 1, verso 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o evangelho, ele é o quê? Ele é poder de Deus. Há poder no evangelho, porque o evangelho ele muda pessoas. Ele muda, é uma mensagem, queridos. Às vezes a gente não vê nada. Vamos lembrar do tempo que a gente se converteu, da nossa conversão. A gente às vezes não vê nada, não vê sinais. Não vê sinais. Ou apenas ouve uma mensagem. E aquela mensagem entra no nosso coração e muda a nossa vida. Essa mensagem tem mudado a nossa vida. Porque o evangelho, ele não é para ocorrer e se consumar num determinado momento da nossa vida. O evangelho ele tem que produzir efeito a cada dia, a cada dia. Como eu já disse outras vezes aqui, o evangelho mudou minha vida, tem mudado minha vida. Eu não sou mais o mesmo que era há 21 anos atrás. Eu sou diferente. E eu quero ser mais diferente ainda. E eu tenho certeza que Deus quer que eu seja diferente. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso olhar para o evangelho e buscar, como Paulo nos estimula, a nós olharmos para Jesus Cristo e buscarmos a nossa transformação. Eu preciso ser transformado dia a dia na imagem de Jesus Cristo. Então, o evangelho ele transforma
Ele nos transforma lá atrás, no momento da nossa conversão. Nós vamos falar sobre os efeitos da mensagem da cruz. Mas ele nos transforma, nos dá uma nova natureza. E vai nos moldando, nos transformando dia a dia, dia após dia. E é importante que isso aconteça. Nós não podemos ser os mesmos de ontem, precisamos ser melhor que ontem. Essa é a mensagem do Evangelho, que tem poder para nos mudar. Tem uma segunda expressão que Paulo usa, que é Cristo crucificado. O centro da mensagem de Paulo é a cruz. Lendo novamente lá 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então esta era a mensagem de Paulo. Paulo aprendeu que ele necessitava de pregar a Jesus, anunciar a Jesus e a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Isso é o que mais importava. E ainda com referência ao Cristo crucificado, nós vamos ver o quê? Como nós já dissemos, tanto para os judeus como para os gregos, a palavra da cruz era sabedoria, ou melhor, a palavra da cruz, ela era loucura ou era escândalo. Porém, o que os judeus, o que os gregos não perceberam, na verdade a cruz era a maior manifestação da sabedoria de Deus. Porque aquele cubo que ninguém conseguia resolver, foi Deus quem resolveu. Era de um outro jeito, as pessoas pensavam que tinham de fazer de determinada forma. Não. Deus foi lá e mostrou como que se resolve. É pela cruz e pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a terceira expressão que Paulo usa é Cristo ressurreto. Ou seja, Cristo não apenas morreu, Cristo, ele ressuscitou. E Cristo, ele ressuscita de que forma? Cristo ressuscita porque ele é justo. Cristo, quando esteve na terra, ele não cometeu pecado. Cristo, a gente tem que entender que Jesus, ele era Deus, sim, mas na terra ele estava desprovido das suas qualidades divinas, de onipotência, onisciência. Então, ele não tinha como se blindar, digamos assim, do pecado. A gente tem que entender que Jesus estava passível de pecar. Por quê? Porque ele foi, lembrem-se, ele foi logo no início do ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado. Para ser tentado. Se ele estava ali para ser tentado, significa que ele poderia ter pecado. Entretanto, ele não pecou. É nisso que Jesus, digamos assim, ele se identifica completamente com o homem. Porque ele podia ser tentado. Ele se identificou conosco. Assim como nós podemos e somos tentados, Jesus também foi tentado. Só que Jesus, ele se consagrou ao máximo. Jesus, ele esteve ali naqueles 40 dias, se consagrou e ele nunca pecou. Jesus não pecou. Jesus até pergunta, certa feita, quem me convence do pecado? Quem me convence do pecado? Quem faz com que Jesus peque? Não tem, não porque Jesus não. Jesus, ele, digamos assim, ele era impecável, não porque ele não podia pecar, não conseguia pecar. Jesus podia pecar. Mas o pecado não entrava no coração de Jesus. Essa era a grande diferença de Jesus para nós. Então, quando Jesus morre, o que aconteceu? Morre um justo. Morre alguém que não tinha pecado. Agora, a morte era uma condenação para quem? Para o pecador. A morte era para o pecador. Quem não tinha pecado não podia morrer. Agora, quando Jesus morre, o que acontece? Jesus, ele vai para o sepulcro, mas aquele sepulcro ele não pode segurar Jesus. Por quê? Porque Jesus é justo. E a morte não podia segurar Jesus. Então a morte, ela cede. Jesus é como se fosse uma explosão, alguma coisa do gênero. A morte não podia segurar Jesus. A morte não podia segurar Jesus, porque Jesus é santo. Ele foi santo 100% do tempo.
Então a morte não tinha condições de segurar o justo, de segurar o santo. Então Jesus ressuscita. Ressuscita para quê? Para garantir nossa justificação. Está lá em Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Olha só. Foram as nossas transgressões que condenaram Jesus. Porque Jesus veio para consertar aquele cubo. Jesus veio porque nós havíamos pecado. Em Adão nós pecamos. Porém, diz lá, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou para quê? Para que operasse em nós a justificação. Então Jesus, ele é crucificado, ele é morto, ele é entregue por causa de nós e ressuscita por causa também de nós, para que nós pudéssemos ser justificados diante de Deus. Muito bem. A cruz, então, foi a obra de Deus para resolver o problema do pecado. Agora, quais os efeitos que nós sentimos? Nós, como cristãos, quais os efeitos que nós sentimos com relação a isso? Primeiro, fomos transformados em filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ah, todos são filhos de Deus. Esqueça. O apóstolo João está falando aqui. Nem todo mundo é filho de Deus. É isso que o apóstolo João está falando aqui. João está dizendo que nem todo mundo é filho. Somente quem é filho? A todos quantos o receberam. Então, para se tornar filho de Deus, precisa ser recebido. Aliás, precisa ter recebido Jesus. E Paulo vai explicar na frente que é o reconhecimento, né, de Jesus como seu Senhor. Então, se você que está ouvindo essa ministração aqui, você nunca fez uma aceitação formal de Jesus, nunca recebeu Jesus de fato, tá bem? Saiba que é necessário para que você seja considerado filho de Deus, você faça essa declaração: Senhor, eu hoje te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Eu te recebo. E aí sim você será declarado o quê? Filho de Deus. Não há outra forma. Não há outra forma. As Escrituras, elas são muito claras nisso. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o meio de se chegar ao Pai. Segundo, nós recebemos uma nova pátria espiritual. Eu vejo tantas pessoas preocupadas com as coisas que estão acontecendo no mundo, e devemos nos preocupar, porque ainda vivemos aqui, ainda estamos aqui, devemos orar pelo mundo em que estamos? Sim, devemos orar, devemos buscar o melhor para essa terra, para a nossa descendência, para nossos conhecidos, mas não somos daqui. Somos aqui itinerantes, somos passageiros, somos aqui embaixadores de Deus. Nossa pátria é uma pátria celestial. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, no qual temos a remissão. Ou seja, Deus nos transportou de um império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Estamos, pois, libertos do reino das trevas. Somos apresentados a Deus, é o terceiro ponto aqui, somos apresentados a Deus como aceitáveis. Antes nós não éramos aceitáveis. Nós não tínhamos condições de entrar na presença de Deus. É só lembrar que lá no Antigo Testamento, quando havia o dia da expiação, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar,
e se apresentar diante de Deus, somente uma vez por ano. Ele tinha que se consagrar já uma semana antes e entrar na presença de Deus. Qualquer um outro que entrasse no Santo dos Santos era morto. Então, não era qualquer um que entrava para ser aceito diante de Deus. E aqui, em Colossenses, capítulo 1, versículo 22, Paulo vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte de Jesus, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Jesus nos apresenta diante do Pai. Santos, separados para Deus, um povo separado, inculpáveis, sobre o qual não existe mais culpa, e irrepreensíveis, sobre o qual não há mais mancha ou acusação a ser feita. E essa é a outra situação que eu gostaria de comentar aqui, outro efeito. Somos livres da condenação. Somos livres da condenação. Então significa que algumas pessoas estão ainda sujeitas, mas quando somos feitos filhos de Deus, não estamos mais sujeitos à condenação. Lá em Romanos 8, capítulo 8, versículos 1 e 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Então a lei de Cristo livra da lei da morte. Lei do pecado e da morte. Existe uma lei da morte, do pecado, que vige ainda hoje. Mas, como diz aqui, para os que estão em Cristo, a lei que vige é a lei de Cristo. É a lei do Espírito da vida. Está escrito aqui, porque a lei do Espírito da vida. Então quem está em Cristo não tem mais condenação. Então, se você está ouvindo esta ministração, assistindo essa ministração, que seja, e você ainda não tomou a sua decisão, você ainda não fez a sua declaração de que aceita entrar nessa família de Deus, aceita o senhorio de Cristo, você ainda não tem acesso a esses benefícios. Esses benefícios que são declarados aqui são para aqueles que fazem parte, que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Lá em João, nós lemos o verso 12, mas o verso 11 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos aqueles quanto o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, Jesus veio para os que eram seus, mas ele não foi recebido por eles. Então, se você está nessa situação, você ainda não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que você pode fazê-lo nesta noite, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E você pode repetir essa oração que eu vou fazer aqui para você. Senhor Deus e Pai, ouvi essa ministração e entendi que para me tornar teu filho, para não estar mais condenado pelo mundo, eu necessito aceitar teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E é isso que eu quero declarar agora. Que teu Filho Jesus Cristo entre em meu coração, que eu possa olhar para Ele, andar na sua presença, fazer aquilo que te agrade, realmente como um súdito do meu Senhor. Pai, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Me traz esses benefícios que foram listados aqui, Senhor, que não haja mais condenação, que eu seja teu filho. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim e me ajuda a andar na tua presença todos os dias que me restarem. Amém. Você fez essa oração? Se você fez essa oração, você agora pertence à família do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Pai amado, te dou graça. Pai, esse que fez essa oração agora, como foi dito, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, é uma caminhada daqui até a glória, Senhor. É uma caminhada
que não é somente louros, também teremos as pedras pelos caminhos, mas sabemos que estaremos contigo, Senhor. Então eu peço ajuda a esse irmão, essa irmã que declarou o nome do Teu Filho Jesus Cristo nessa noite, Senhor, nesse momento, e ajuda a andar na Tua presença. Ajuda-nos também, como igreja, a recepcioná-lo, trazê-lo para o nosso meio e amá-lo, Senhor. Assim como o Senhor amou a nós e tem amado a Tua igreja, tem amado ao mundo acima de todas as coisas. Pedimos isso, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, se você declarou, fez essa declaração, você pode nos procurar. Se você for aqui de Guarulhos, pode nos procurar. Nós temos os dados aí nos nossos canais de mídia social. E se você pertence a uma outra localidade do Brasil, ou que está até de outro lugar do mundo, procure uma igreja cristã séria. Ou entre em contato conosco, que nós para que nós possamos te indicar, fazer uma indicação da melhor opção para você. Eu espero que você ande com Cristo, tenha uma vida frutífera e bem-vindo à família de Deus. Queridos, encerrando a nossa manifestação aqui, a nossa ministração, eu gostaria de lembrar que você pode, cumprindo também a lei do Senhor, né, os estatutos do Senhor, fazer a tua contribuição com o reino para que esse ministério se sustente, trazendo seu dízimo, trazendo tua oferta. Os dados da igreja estão sendo lançados aí na tela e você pode fazer o seu depósito, pode fazer a sua transferência, como bem atender, ok? Então, vamos orar? Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por essa ministração, por esse momento na tua presença. Pedimos, ó Pai, coloca a tua mão sobre as nossas vidas, santifica, Senhor meu Deus, as nossas vidas, que nós possamos a cada dia, como nós dissemos, sermos a cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, e assim te agradar. Teu Filho Jesus disse que fazia aquilo que te agradava, Senhor, e queremos seguir o exemplo do Teu Filho. Porque sabemos, ó Deus, que não se trata de mero capricho, mas fazer aquilo que te agrada, Senhor, é até benéfico para nós, é proteção para nós mesmos. Então, Pai, nos ajuda nesse caminhar. Te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram trazidos à igreja. Te agradecemos, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que cumpriram esse propósito, essa ordenança, Senhor. E pedimos a Deus que o Senhor coloque a tua mão sobre a vida de cada um deles, prospere em nome de Jesus. Senhor, quanto aos dízimos e ofertas, dá sabedoria à tua igreja, à direção da igreja, para fazer bom uso dos recursos na tua obra, em nome de Jesus. Queridos, encerrando, queria desejar a você um bom término de semana, que Deus abençoe e estaremos reunidos no próximo encontro, se assim for do desejo do Senhor. Em nome de Jesus, vai na paz. Amém.